Foi? Foi. Pode começar, Pedro? Manda brasa, pode começar. Primeiro, queria agradecer ao Pedro pelo convite e a Laís pelo incentivo na apresentação. Eu escolhi um estudo de neuropediatria, então eu sei que é um pouquinho diferente do que a gente costuma discutir aqui, então espero que não fique muito chato falar sobre esse assunto. Foi um estudo duplo cego, randomizado, para falar do efeito da terapia combinada de TDCS com o treino de marcha em esteira em criança com paralisia cerebral. Então, a paralisia cerebral ela é caracterizada por afecções permanentes no sistema nervoso central. Essas lesões elas acontecem intraútero, peri ou pós-natal, e elas são de caráter não progressivo, então a lesão ela não evolui. Então, a criança com paralisia cerebral ela tem alterações neurofisiológicas que vão causar uma diminuição na atividade subcortical, e essa diminuição na atividade acaba comprometendo os circuitos córtico-espinal e somatosensorial. Então, essa diminuição na ativação do sistema nervoso durante o movimento, durante todas as tentativas de movimento, acabam que fazem com que a criança tenha um desenvolvimento neuropsicomotor atípico. Todas as alterações posturais, fraqueza em coordenação muscular na paralisia, elas são geralmente causadas pela espasticidade, e a espasticidade, com todas as dificuldades de movimento, elas levam a uma dificuldade na execução de atividades básicas de uma criança. Então, rolar, engatinhar, sentar e conseguir ficar em pé e andar. Então, para que aconteça o controle postural adequado, a gente precisa da integração motora e sensorial, então, dos sistemas subcorticais, como vestibular, sensorial e visual. E, então, para a criança conseguir manter o equilíbrio e manter a postura durante o movimento, ela precisaria que o córtex sensorial, a área motora suplementar, o córtex premotor, enfim, trabalhassem de maneira adequada, que é o que não acontece na paralisia cerebral. Então, a paralisia cerebral não tem cura, mas com todas as terapias e reabilitações, a gente consegue com que a criança tenha uma melhor qualidade de vida e aumente um pouco a sua funcionalidade. Algumas imagens de ressonância funcional, ressonância magnética funcional, elas mostraram a ativação do córtex motor primário após a sessão de fisioterapia, sem o TDCS, então só a neuroreabilitação. Como o TDCS, então, ele consegue aumentar a eficiência sináptica, trabalhar, então, nessa plasticidade mal adaptativa que acontece depois de uma lesão encefálica. Foi pensado que a terapia combinada, então a fisioterapia mais o TDCS, conseguiriam potencializar os ganhos funcionais. E aí, o potencializar no sentido de prolongar esses ganhos adquiridos na fisioterapia. Então, o objetivo do estudo foi determinar os efeitos da TDCS aplicado no córtex motor primário, associado com treino de marcha em esteira, e verificar esses efeitos no equilíbrio e desempenho funcional de crianças com PC. E investigar se esses efeitos seriam mantidos no follow-up um mês após as sessões. Os critérios de inclusão, então, foram diagnóstico de paralisia cerebral espástica, classificação dos níveis 1, 2 e 3 de GMFCS. Eu coloquei aqui o GMFCS, só para vocês verem, caso não conheçam, que é uma escala que a gente usa bastante na fisioterapia, para saber o nível de mobilidade mesmo, de independência dessa criança. Então, eles escolheram até o nível 3, que são os pacientes que são capazes de andar, e o nível 3 é com algum auxílio, então de muleta ou de andador. O nível 2 ele deambula sem auxílio, só que com dificuldade, e o nível 1 é marcha independente, sem grandes limitações. Então,
As crianças precisavam já andar há pelo menos 1 ano, idade entre 5 e 10 anos e um grau de compreensão compatível com a execução dos procedimentos. Os critérios de exclusão foram cirurgia ou bloqueio neurolítico nos últimos 12 meses, deformidades ortopédicas que assim, impediriam elas de fazer o treino de marcha, epilepsia, implantes metálicos no crânio e aparelhos auditivos. Então, foram recrutadas 99 crianças, dessas 4 foram excluídas por deformidades ortopédicas e uma por procedimento cirúrgico, nos últimos 12 meses. Elas foram randomizadas em 2 grupos, então o grupo experimental, o DCS ativo, mais o treino de marcha em esteira por 20 minutos, as 2 terapias ao mesmo tempo, e o grupo controle, o DCS placebo, e mais o treino de marcha por 20 minutos. Ficaram 12 crianças em cada grupo. A primeira avaliação foi 1 semana antes de começar, a segunda depois da intervenção, das 2 semanas, e a terceira no follow-up depois de 1 mês. Não teve nenhum dropout. Então, como eu já falei, os 3 momentos de avaliação, e eles escolheram 3 avaliações. Então, uma análise estabiliométrica para ver equilíbrio estático, a escala de equilíbrio pediátrico e o PED, que é o inventário de avaliação pediátrica de incapacidade. Então, na análise estabiliométrica, eu coloquei essa fotinha só para a gente visualizar, como se fosse uma placa que tem sensores que vão captar a sua oscilação de equilíbrio, né? As crianças, elas foram orientadas a permanecer em pé, descalço, com o braço ao lado do corpo, e eles mediram nessa posição de olhos abertos e olhos fechados. Então, acreditando que de olhos fechados as crianças oscilariam mais, né? Porque dificulta mais o equilíbrio. As crianças com nível 3 de MFCS, então aquelas que precisam de auxílio na marcha, elas ficaram nessa plataforma com o auxílio que elas já estavam habituadas. E é isso, analisaram de olhos abertos e fechados. E as medidas foram tanto antero-posterior, então o quanto oscilava antero-posterior e o quanto elas oscilavam médio-lateral. A escala de equilíbrio pediátrico, então, são 14 tarefas de atividades da rotina da criança, que pontua de 0 a 56 pontos. Então, 0 é a incapacidade dela executar a atividade, e o 4 é executar de maneira independente. Eu coloquei só a fotinha aqui como exemplo das 14 atividades. E aí, aqui um exemplo, então, de uma criança transferir de uma cadeira para outra. Então, o 0, ela necessita de 2 pessoas para ajudar, ela não se sente segura, e o 4 ela consegue se transferir com o uso mínimo das mãos e com segurança. E a PED, que é o inventário de avaliação pediátrica, é um questionário bem longo, é uma avaliação quantitativa de funcionalidade da criança, que é feito em forma de questionário e é feito para um cuidador da criança, não é diretamente para o paciente. Ela tem 3 domínios, então, de autocuidado, mobilidade e função social. Nesse artigo, eles usaram só os domínios de autocuidado e mobilidade. E a pontuação vai de 0, eles pontuam de 0 a 1. 0, a criança é incapaz de fazer, e 1, a criança é capaz de fazer. Então, aqui o exemplo tem, para cada pergunta, a gente vai marcando só se a criança é capaz ou não. Tem o score específico da PED no final. Então, o protocolo foram 10 sessões de TDCS treino esteira, 5 dias por semana. A estimulação anótica foi sobre o córtex motor primário e o cátodo na região supraorbital contralateral. Esse desenho a Laís fez gentilmente para mim ontem. O grupo experimental, então, usou 1 mA por 20 minutos, mais treino esteira, e o SHAM TDCS chama mais treino esteira. Teve uma diferença de posicionamento do eletrodo com as crianças, então, as hemiparéticas, então, os que têm sequela de um lado só do corpo,
o eletrodo foi posicionado para trabalhar o lado hemiparético, e os diparéticos, que são aqueles que têm sequela mais evidente em membro inferior, foi perguntado para a criança qual era o membro, o lado dominante, né? Então, qual perna que chuta a bola, entre outras perguntas, para determinar qual lado era dominante. Eles fizeram 2 sessões em esteira antes de começar o protocolo, sem o TDCS, para as crianças se familiarizarem. A velocidade da esteira foi aumentada gradualmente conforme a tolerância de cada criança. E a velocidade do treino foi fixada em 80% da velocidade máxima estabelecida durante o teste de esforço. Então, aqui a tabela 1 mostra as características antropométricas e classificação funcional dos participantes. Então, as crianças tinham entre 7 e 8 anos. O nível da paralisia cerebral, a maior parte das crianças estavam no nível 2, que são aquelas que deambulam sem auxílio, mas com alguma dificuldade. E em relação à topografia, 19 eram diparéticos e 5 eram hemiparéticos. A tabela 2 sobre as variáveis analisadas, então, nos 3 momentos. Em relação à escala de equilíbrio pediátrico, o grupo experimental, então, aquela escala dos 14 itens. O grupo experimental, então, ele melhorou no pós-avaliação e conseguiu manter no follow-up a pontuação da PBS. Já o grupo controle, ele pontuou praticamente o mesmo no pré e pós e no follow-up. E a diferença entre os grupos foi estatisticamente significante. Em relação à avaliação de oscilação do equilíbrio, então, a ideia era que oscilasse menos, né? E depois do treino e do TDCS. Então, os 2 grupos melhoraram no pré e no pós, então eles oscilaram menos. Porém, o grupo controle, ele não manteve essa melhora de oscilação no follow-up. Eles só conseguiram manter nesse último aqui, que é o médio lateral, oscilação médio lateral com os olhos fechados. De restante, no follow-up, eles voltaram para... eles aumentaram a oscilação. E na PED, que é a escala que é entrevista com algum cuidador, então, na parte de autocuidado, as crianças do grupo experimental tiveram uma pontuação maior no pós-intervenção e as crianças do grupo controle não teve nenhuma alteração. E no domínio de mobilidade, os 2 grupos melhoraram, mas o grupo experimental melhorou mais em relação ao score final da tabela. E conseguiu manter um pouco mais também do que o grupo controle no follow-up. Então, o TDCS associado com a reabilitação, ele já é mais, assim, usado, né, e estudado também em pacientes adultos, então, com AVC, Parkinson, outras coisas. E os estudos em pediatria estão caminhando, mas uma quantidade talvez um pouco menor do que dos adultos. Diferente do adulto, então foi feito um estudo de modelagem em 2012, que viu que com 1 miliampere na criança é uma forma que a gente consegue estimular córtex e de uma forma mais segura. Um trabalho, então, de 2013 usou TDCS, mais treino de marcha em esteira para verificar equilíbrio em paciente idoso com lesão de substância branca. E eles fizeram só uma sessão de TDCS e tiveram resultados positivos. Então, pensando nisso, nesse trabalho, eles pensaram que com 10 sessões eles poderiam potencializar as alterações neuroplásticas do TDCS mais o treino motor. De novo, potencializar no sentido de prolongar as aquisições adquiridas, né?
Então, nesse trabalho, eles tiveram um resultado positivo nos 2 grupos, experimental e sham, porém, as crianças do grupo experimental, elas conseguiram manter no follow-up, né? Então, a estimação analítica ela potencializou os resultados do treino motor. E para a fisioterapia, isso assim, é um dado interessante, porque na nossa prática clínica, os nossos efeitos eles são de curta duração. Então, a pessoa precisa fazer a fisioterapia, uma pessoa com lesão neurológica precisa sempre fazer a fisioterapia. Né? Se ela para um mês, é muito provável que algumas coisas vão regredir, algumas aquisições motoras vão regredir. Então, é interessante que estudar uma técnica que consiga manter esses resultados por mais tempo. Então, com os resultados mantidos, né, um mês depois, então, mostrou assim, que o TDCS mais o treino é capaz de potencializar, capaz de modificar a estabilidade cortical e, né, enfim, ajudar na neuroplasticidade. Porém, uma das limitações do estudo foi que eles não analisaram a instabilidade cortical. Né? Em relação aos efeitos adversos, tem pouca literatura também assim, em pediatria, né, em relação aos adultos, mas neste trabalho, 3 crianças do grupo ativo ficaram com vermelhidão na região supraorbital, e as crianças do grupo ativo, elas relataram só coceira na cabeça, mas nada além disso. Então, eles concluíram que o TDCS mais o treino motor melhorou no equilíbrio estático e funcional, que o TDCS ele favoreceu a manutenção desses resultados e sugeriram, né, um maior N, um acompanhamento mais longo de follow-up nos próximos estudos. E é isso. Legal, Kalyan. Excelente, obrigado. Alguém tem perguntas? Eles fizeram neuroimagem nesse estudo, Kalyan? Não. Não, né? Eles só fizeram só as avaliações mesmo. É que eu estou pensando assim, paralisia cerebral é um grupo, na verdade é um grupo de doenças, né? Que você pode ter lesões em diferentes localizações corticais, subcorticais, né? Aí seria interessante ver se tem algum perfil de paciente em relação à localização da lesão que teve que melhor. responderia melhor ou não. Eles só classificaram pela topografia, mas aí funcional. Se era hemiparético ou equiparético. E usaram o GMFCS para classificar. E essa é uma questão. Pode falar, professor. Não, e só complementando essa pergunta, né, já que não foi feita a neuroimagem, teve algum marcador clínico de piora, então, sei lá, bilateral, ou tipo de lesão, quando foram diagnosticados os sintomas pela primeira vez, esse tipo de coisa? Não está descrito, professor. Tá. Não tá, eles não falam sobre quem piorou mais, mesmo do grupo experimental, quem melhorou mais ou... Não fizeram essa análise? Não, então. não. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. Normalmente, para modelar a corrente, daí é uma dúvida, acho que de idiota minha, assim, você precisa de imagem, não precisa? Ou necessariamente não? Você tem que ter alguma imagem do paciente, não tem? Porque no estudo ele não fala que modelou corrente, porque já me perguntaram isso uma vez, eu até olhei naquele paper do Woods, que acho que é de 2016, que ele tem lá uns links para modelar a corrente, mas nenhum dos links funciona atualmente. Como é que a galera faz nesses casos, se você não tem... Usa um template. Mas daí você não precisa... template. Uma ressonância que já foi feita de uma outra pessoa da mesma idade, alguma coisa assim. Então, necessariamente, eu não preciso ter do paciente, André, para conseguir fazer isso.
Hoje em dia, sim, é que antigamente, né, esses estudos até um pouco mais antigos, né, assim, tudo bem, vai 3 anos atrás, parece meio exagero falar antigo, mas melhorou muito a modelagem. Então, mesmo que há 2, 3 anos atrás ainda se fizesse só de uma pessoa, hoje em dia... Dá para fazer quase individual. Mas eu acho que na pior das hipóteses, se não tiver neuroimagem, acho que até vale mais a pena colocar, enfim, um template. Mas aí tem aquele problema, né? Tem, que nem o Pedro comentou, né? Paralisia cerebral é um grupo de doenças, tem gente que vai ter alteração de substância branca localizada, difusa, então fica difícil modelar mesmo. Entendi. E vocês têm algum template, assim, que eu possa ver, olhar? Porque tem 2 alunas querendo fazer alguma coisa num grupo que elas são voluntárias, que é um grupo não é PC, mas é lesado medular. E eu achava que para essa galera, o que a gente consegue levar até a quadra onde eles treinam é o TDCS. Mas seria legal alguma coisa que fosse para a região de ínsula, para tratar as dores deles. E daí eu não tenho ideia de como fazer chegar na ínsula, assim, sabe? Mesmo o TDCS comum, assim, não o High Definition. E daí talvez modelar fosse uma coisa interessante. Pode ser. Não sei se o Paulo quer complementar, mas eu acho que o Cinibis, ele não calcula a melhor corrente numa região. Eu acho que ele só faz o modelamento, porque o que você quer é o contrário, você quer o posicionamento para chegar na ínsula, né? Isso, para mostrar que aí está chegando na mas ínsula. Eu acho que deve ter algum paper que já fez isso, não sei. Tá. Eles ainda não fizeram isso. Essa etapa ainda não está pronta do programa, assim, mas eles têm, pelo que eu falei com o Guilherme, eles têm a ideia de fazer isso sim. De fazer isso, né? De fazer o cálculo reverso, sim. Mas por enquanto o que dá para fazer é posicionar os eletrodos meio que onde você acha que deveria ser e ver o resultado. Se tiver, tipo, um modelo, tipo, um cérebro, já dá para você brincar, assim. E aí, estipular, talvez isso seja interessante, mas talvez o mais preciso, assim, seria ver na literatura se tem algum protocolo de estimulação para ínsula, né? Tem um trabalho do Ocano só, mas a montagem é meio que região temporal, extracefálica, e eu acho que para pegar um cara que é lesado medular, talvez fosse melhor sair de suplementar motor ali no giro pré-central, porque daí você vai para a região de perna, que é onde ele tem dor, e daí tentar fazer a corrente passar por essa região e passar pela ínsula, sabe? Mas ainda tem que pensar muito isso de como fazer se for realmente fazer nesse grupo aí de pacientes. Nesse caso dá para pegar uma ressonância. Acho que o ideal seria pegar mais de uma, né, e ver se um determinado posicionamento atinge a região de interesse. Que funciona. Tá, eu vou... Se eu precisar de ajuda, eu vou gritar vocês aí para ver qual é que é. Deixa as meninas evoluírem mais o que elas têm pensado e escrito e falado com esse grupo, que é uma galera bem assim, simples, que treina depois de ter tido lesão medular e tipo, tem R$0 para fazer qualquer coisa, né? É um negócio bem assim, acho que mais pro bono para ajudar a galera que tem dor do que conseguir desenvolver um super trabalho, porque eles têm 0 verba. E vamos ver, mas valeu da ajuda aí, da resposta. Mas eu acho que daí, pegando esse gancho, eu fiquei com uma dúvida, não sei se a Kalian quer responder, na verdade... Laís, rapidinho, a Kalian caiu, tá sem problema na internet, tá tentando voltar. Nem vi que ela tinha caído. Mas é sobre posicionamento de eletrodos, né? No sentido de ele vai ficar em M1. Acho que a gente eu e a Kalian até discutimos isso, se alguém quiser complementar. Ele vai ficar em M1 e supraorbital, né? Ele não vai
ele não vai pegar mais regiões mais profundas, parece, né? Não foi um cátodo colocado fora do encéfalo, assim, para pegar regiões mais profundas. Vocês sabem qual é a ideia desse estudo, que para não ter que a corrente não fluir mais para regiões subcorticais, assim? Essa é uma boa pergunta. Essa é a montagem dos estudos de neurofisiologia, né? Dos estudos do Nietzsche e tudo, para ver a plasticidade da área motora primária, né? E realmente, esse alvo aí, o córtex motor primário, até tinha essa dúvida também, por que foi escolhido esse alvo, sendo que eles estão avaliando equilíbrio, né? Não estão avaliando força, não estão avaliando, sei lá, espasticidade. Uhum. Eu não sei se tem a ver, mas naquele trabalho de revisão do Le Faucher de 2017, sabe, que ele faz do TDCS, de todos os estudos que existem, lá ele acaba fazendo uma comparação de TDCS para radiculopatia em membro inferior e TMS, que foi um estudo da Nathalie André Obadia, que é a parceira lá do Garcia Larré, onde ela mostrou, se minha memória não está me traindo, que estimular a região de córtex motor para a perna com TDCS parece que é melhor do que com TMS. Então, não sei se tem a ver com isso no racional do estudo que eles pensaram. Se eles querem melhorar marcha e equilíbrio, talvez colocar em região de córtex motor e pensar que a área suplementar motora está ali a 3 centímetros mais ou menos para frente e acaba, de certa forma, também participando um pouco dessa própria percepção que o paciente tem, talvez quisesse mexer com esse equilíbrio. Não sei, pode ser que esteja falando besteira. Mas aí por que eles não colocariam um cátodo em outra região fora do encéfalo? Mas será que eles não querem deixar ali para tentar fazer pensando que a criança, que a densidade de corrente fica um pouquinho mais concentrada, para ficar similar ao que a gente faz de 2 miliamperes no adulto? Mas não sei, estou chutando. Pode ser que eu esteja falando besteira, assim, de orelhada, mas eu acho que talvez fosse isso, se você pensar... Porque se for pensar no equilíbrio mesmo, a gente tinha que ter posto no cerebelo, né? Uhum. Pensando que é o maestro... o maestro do negócio é o cerebelo. Então, se você quer corrigir uma ataxia ou um negócio assim, você põe no cerebelo. Mas talvez na criança... Porque essas crianças da Luanda, normalmente elas são operadas, né? São crianças que fazem correções de nervo, osso, pé, torto, tudo mais, antes de começar a fazer a neuromodulação. Então, mas pelo que eu entendi, eles tiraram pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos. Foi um critério de exclusão. Entendi. Cadê a Calian? Cadê a Calian? Ela caiu de novo. Ela caiu de novo. Ela tá dando um migué. Coitada, deixa eu ver. Acho que a Thaís tá aí. Thaís, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que a Thaís saiu também. Também. Quem tá aqui, então? A gente não sabe, as pessoas desaparecem. Pois é, ela caiu, peraí. Enfim, quem tiver aí quer falar alguma coisa. As pessoas são drenadas da reunião. Pois é. Isso é desvantagem. Isso nem é censura, hein? Não. Ela falou que caiu a internet. Nossa, acabou a luz. Eu tenho uma dúvida, assim, não sei se é relevante, mas dá para melhorar desempenho esportivo fazendo uma estimulação nessas regiões, assim? Dá, tem estudo sobre isso, né? O Ocano faz. A gente até podia, de repente, convidar o Ocano, já que ele já foi citado 2 vezes aqui. Então, acho que as coisas estão conspirando para chamarmos ele aí. Ele trabalha muito com isso, os caras no mundo até que trabalha mais com isso. E acho que ele toparia. Mas isso pode ser considerado doping? Essa é uma outra pergunta. Na verdade, não, porque você não consegue registrar, né? Doping, por definição, é só aquilo que você consegue pegar num... É doping, mas não é doping, entendeu? Quer dizer, cometer um crime só é um crime se você for pego. Exatamente. É o que os caras falam. E daí Interessante.
A galera que usa, tem um cara que fez o curso lá da Unicid de neuromodulação, que é de Espírito Santo. Ele só treina os caras com isso. Ele é professor de educação física e ele só faz isso da vida. Se você perguntar para ele, como é que reabilita isso? Ele fala, eu não sei, eu só ponho para pessoas que têm atletas. E daí ele que estava me explicando que não é doping porque não dá para medir. Se desse para medir igual droga, essas Ritalina da vida, qualquer coisa do tipo, seria doping. Mas como não dá para medir, não é doping. É a mesma coisa de, assim, você só comete... um crime só acontece se existe uma pena descrita para esse crime, né? Se não tiver, não é um crime. Ou quando some com o corpo, né? E daí você não tá lá no crime também, né? É mais ou menos isso. Estou numa área sombria aqui. How to get away with murder. Né? Ou vendo o lado sombrio das pessoas, né? Tipo, desejar que o Bolsonaro morra, essas coisas assim. Você tá mutado. Pois é. Enfim, ninguém falou nada. Tá sendo gravado isso não. Os grandes líderes mundiais todos enviaram um desejo de recuperação breve, né? Sim. Calinha voltou? Ela apareceu aqui, mas não estamos vendo nem ouvindo, né? Deixa eu mandar um WhatsApp aqui. Oi. E sobre essa questão da estimulação em criança, né? Como tem essa alteração anatômica, o crânio é muito diferente, espessura e tudo. Vocês já viram algum estudo de modelagem, assim, em geral, falando o quanto equivaleria mais ou menos a estimulação de 1 miliampere? O doutor Ricardo chegou a comentar que talvez equivalesse a 2. Tem um clássico que fala isso, mas esse é um clássico, né? Já tá, eu acho que já está superado, assim, foi um modelo em uma criança, ou duas, sei lá, mas, de novo, eu acho que está uma coisa superada já. Assim. Mas de quando é esse estudo? Ele é de 2012, 13, ele é bem os primórdios, assim, quando a novidade era transitar para o modelo esférico, que era só uma bola, assim, um círculo, para um modelo mais, que dava os detalhes da estrutura. Né? Uma outra coisa que eu achei interessante, não sei se a Kalia chegou a falar, mas eles usaram 35 centímetros quadrados, né? Eu não entendo, mas assim, se eu colocar esponja de 35 em área motora numa criança e é supraorbital, parece que eles vão meio que se fundir, assim, então você está meio que estimulando tudo na cabeça da criança. Né? Você está pegando 70 centímetros quadrados da cabeça de uma criança, se a gente usar 2 eletrodos de 35 centímetros, é muita coisa. Qual que era a idade das crianças mesmo? Acho que uma média de 8 anos, parece. Eu acho que 8 anos tem praticamente o tamanho da cabeça de um adulto já. Uma menor. Deve ser um pouquinho, mas... Acho que tá quase lá já. É verdade. Você sabe isso, Pedro? Acho que tá, né? Acho que tá. Adulto, né? Uhum. Acho que é isso então, né, pessoal? Acho que sim. Eu vou tentar falar com o Cano, então, para ver se ele... Acho que vai ser legal. Tá. Acho que ele topa, acho que é legal. Eu acho que uma coisa também que a gente podia colocar nas próximas é alguma coisa de cognição também, Pedro. Tem o estudo aí do Fará com o professor, que eu acho que talvez, não sei se seria legal, mas a gente ainda não falou sobre cognição, né? É verdade. Pode ser. Talvez aí para umas próximas, né? Sei lá, só dando uma ideia. Boa ideia, com certeza. Vamos colocar assim. Beleza, então. É isto? Obrigado, gente. Boa semana aí para vocês. Fiquem bem. Para você também. Até mais, pessoal. Boa semana, gente. Tchau, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tem que interromper a gravação.